Olá, amigo telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva neste sábado, aqui no programa O Pão da Palavra, onde refletiremos sobre amanhã, o domingo, 7º domingo da Páscoa, o domingo da Ascensão do Senhor. Estamos reunidos aqui por onde estivermos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós passamos todos estes outros 6 domingos da Páscoa refletindo, vendo Jesus encontrar-se com os discípulos. Vimos sobre o bom pastor, sobre a videira, permanecer unido. Ele está em nós e nós estamos e estaremos sempre nele. Isto dentro de um período de 40 dias pós-ressurreição. E é por isso que nós vamos celebrar este domingo da Ascensão do Senhor, em que a vitória de Cristo é também a nossa vitória. E nós verificamos assim que Jesus, presença viva de Deus na nossa história, ele concluiu a sua missão física aqui entre nós. E passados estes 40 dias após a ressurreição, ele sobe aos céus, ao céu, para o encontro definitivo com o Pai. E não é uma partida que não volta mais, que deixou, que a ausência, que abandonou-nos. Não, ele está presente no meio de nós. E nós vamos lembrar que quando diz 40 dias, nós vamos lembrar também dos 40 dias da Quaresma, dos 40 anos do povo, saído do Egito, da escravidão e caminhando em busca da terra prometida. 40 é um número simbólico, tempo para um preparo. Era o tempo de preparação de quem? Dos discípulos aprenderem a lição daquilo que o Mestre os ensinou. É um tempo de caminhada, um tempo de conversão, um tempo de mudança. Muito tempo, né? O número 40. Mas quando a gente diz 40 anos, foi muito. Mas aqui foram 40 dias. 40 dias também Jesus passou no deserto. 40 horas após a morte de Jesus foi a ressurreição. Então, se nós pesquisarmos, encontraremos muitas coisas. E nós observamos também que durante este período, Jesus sentou à mesa conosco. E esse sentar à mesa é uma característica muito forte na caminhada de Jesus e neste evangelho. Porque sentar-se à mesa é uma base da solidariedade, da fraternidade, da família, da solidariedade, observando ainda que às vezes quem toma parte mais nessa partilha diante da mesa assim, é a mulher. Então precisa nós estudarmos, verificarmos muitos acontecimentos. Então, quando Jesus subiu aos céus, nós vamos observar aqui a primeira leitura, Jesus subiu ao céu. Nós estamos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Só nessa citação aqui tem 4 uns, não é? Então, Atos dos Apóstolos, nós sabemos que foi escrito por Lucas. Lucas conclui o seu evangelho e inicia Atos dos Apóstolos. E nós vamos perceber aqui que há duas fases aqui, duas etapas diferentes na história da salvação. É a presença do Mestre no meio de nós e que vai aos céus. Ele subindo na nuvem, ele sobe lá,
a tendência dos discípulos era ficar de braços cruzados, olhando para cima. A gente vai lembrar aqui o dia quando a gente diz assim, lá quando a gente lembra do Monte Tabor, da transfiguração. Mas aqui já é um outro momento também. Ele sobe, vai ao céu e aí os anjos dizem, não adianta ficar aqui em cima, olhando para cima de braços cruzados. Vamos assumir a vida, vamos descer e vamos cuidar da missão que vocês ou que nós recebemos. Mas os anjos não foram eles que receberam, foram os discípulos. E para descer para esse caminho é preciso seguir Jesus. E nós sabemos dessa história, já vimos em outras celebrações, já acompanhamos, mas aí às vezes a gente fica assim esquecido e diz, meu Deus, e Jesus foi mesmo e não voltou mais não, o que é isso? Quando a gente vai para o Natal, a gente diz, celebrando o primeiro nascimento de Jesus, não é assim? A primeira vinda gloriosa, porque aqui o que se diz é que haverá um retorno, mas é o retorno marcado do nosso encontro também com Ele. Jesus subiu ao céu para o encontro definitivo com o Pai. Na segunda leitura, que já é a Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 17 a 23, Paulo reconhece, vê na ascensão a glorificação de Cristo e o anúncio do retorno nosso, de toda a humanidade a Deus. Está vendo aí como foi? Ele foi ao encontro definitivo do Pai, mas também é marcado aqui o retorno nosso, da nossa humanidade até Deus. O Santo Evangelho, agora nós vamos ouvir a leitura aqui feita pela Luísa, e é o Evangelho, retornamos ao Evangelho de Marcos, que é o capítulo 16, versículos de 15 a 20, e aqui está marcado nos estudos do Evangelho de Marcos como um acréscimo à conclusão. O Evangelho estava concluído e aí aqui é um acréscimo. E nós vamos ouvir então essa leitura e vamos dar a continuidade de como este Evangelho é um Evangelho que marca, né? Porque ele diz assim, Marcos vai começar o Santo Evangelho dizendo: Ide ao mundo e ensinai aos povos todos. Então, o ensinamento é da missão. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e disse-lhes: Vão pelo mundo todo e proclamem o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. São estes os sinais que hão de acompanhar os que tiverem acreditado em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e ainda que bebam algum veneno mortal, nenhum mal sofrerão. Imporão a mão sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Então o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado para o céu e sentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte. O Senhor agia com eles e confirmava a palavra por meio dos sinais
que a acompanhavam. Esta é para nós a palavra da salvação. Jesus chega, né, até aos discípulos e diz, né, para eles assim: ide pelo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olhe com essa história, e for batizado, será salvo. Quem não crer, não será, também não for batizado, ele será condenado. Nossa, que palavra forte. É isso aí, são os sinais para que isso para que aconteça aqueles que acompanharem. Aí ele diz assim: vocês vão, expulsarão, é tudo no futuro, expulsarão demônios, não é? Falarão novas línguas, pegarão serpentes, quer dizer, não serão picados, o veneno delas não os afetará em nada, e vão impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Bem interessante. E esse ano todo, nós estamos assim, num estudo bem reflexivo sobre a comunidade de Marcos, né, escrita pelos anos 65 a 70, e vamos vendo como foi os acontecimentos, quem colocou, como foi a história, qual é o contexto. Então, o contexto era, e Marcos quer mostrar para nós quem é Jesus. Então, Jesus, o ressuscitado, naquele momento ali, ele vai definir a missão dos discípulos. Olha como é. Quais são os destinatários dessa missão? Todas as pessoas, todas as nações. Por isso diz assim: ide pelo mundo. Pregai o evangelho a todas as criaturas. E aí eles já vão estar com aquela força, né? Para quem acreditou, eles farão imposição das mãos, nada de mal os acontecerá, eles terão todo o amparo do Cristo que está no meio de nós. Foi ao céu, mas está representado aqui. Aí o conteúdo do anúncio do evangelho, e evangelho aqui é aquela palavra que quer dizer boa nova, né? Quer dizer, é o anúncio da boa nova que vai marcar definitivamente a fé do cristão que pratica, né, tudo daquele que crê, batizado e crê e vai em frente. E Jesus também parte para o encontro com o Pai. Aí diz assim: senta-se à direita do Pai. E não é assim que nós rezamos no Crer em Deus Pai? Subir ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aí vai falar no creio no Espírito Santo, e nós vamos novamente definindo, como lá na primeira leitura, que a igreja recebe esse passo livre. Ela não, quando Jesus vai ao encontro do Pai, ela não ficou em descaso, a igreja, né? Ela ficou animada pela força do Consolador, que é o Espírito Santo. Então, nada de dizer que a ausência é porque ele foi embora. Os discípulos também, diante disso, eles partem para o encontro de quem? Do mundo. E por isso que está aí a missão livre, aberta. E essa ascensão, essa celebração que fala, que mostra, que retrata, faz-nos refletir sobre a subida de Jesus ao encontro do Pai. Ela vai também fazer com que nós lembremos da nossa ascensão também, de como nós vamos crescer. Não é no sentido de ganhar mais dinheiro, de ser poderoso, mas na ascensão de uma vida baseada no biológico, no espiritual, no psicológico, nas nossas relações com Deus.
também vai chamar-nos a atenção pela nossa vocação missionária, porque se nós formos batizados, nós vamos anunciar o Evangelho. Então, essa missionariedade, ela está assim à nossa porta. É um fato assim bem importante. A gente faz várias pesquisas, porque nós vivemos o ideal missionário. O que é o missionário? É aquele que vai, anuncia, que vai também ao encontro do outro. Ao recebermos o batismo, nós já somos convocados a seguirmos também. E nós precisamos, assim, é um texto que a gente não vai dizer que tem tantas coisas difíceis. Não, esse texto é tão explorado, nós vamos ver daqui para amanhã, quantas pessoas vão falar desse Jesus sentado à direita do Pai, significa que Ele está conosco. Mas para sabermos que Ele está conosco, Ele está à nossa mesa, na nossa casa, é o que nós já citamos lá na primeira leitura. Estamos em família, mostrando que Jesus esteve à mesa conosco. Então, é um propósito básico, né, disso, é de que Jesus está à nossa mesa. Por isso que a celebração da Santa Missa é o altar ali, é a mesa do Senhor. É a mesa onde nós vamos fazer essa renovação da Páscoa do Senhor. A gente precisa. Para a gente chegar à mesa, é preciso a gente crer. E crer é seguir. Seguir o quê? Seguir o anúncio de Jesus. É assumir o projeto do reino de Deus. E o projeto do reino de Deus é esse aí, de sentar-se à mesa, de curar os doentes, de ir ao encontro do outro. E nós, por isso, é de expulsar os demônios. Não diz lá na leitura? Expulsem os demônios, poderão as cobras virem, não vão, pode picar, mas não vão envenená-los. Então, esse expulsar os demônios significa, lembra que quando a gente está no Evangelho de Marcos, que diz assim, chegou na casa da sogra de Simão, primeiro expulsou os demônios de um homem lá na sinagoga, né? De lá segue para a casa da sogra de Pedro, aí lá também ela passa a febre, quer dizer, era tido assim a febre, como a doença, como presença do demônio, então expulsa os demônios, e quando expulsa os demônios significa curar os enfermos, e os enfermos, quer dizer, é expulsar as forças do mal, as forças fortes do maligno que vêm para atentar, como se diz, para prejudicar. Por isso que diz que Cristo está conosco. Ele vai, mas não falha conosco. Quando se fala em expulsar demônios ou na doença, vamos lembrar nós agora a nível nosso, de contexto do mundo, dentro deste mundo Brasil, dentro do Brasil nós, a nossa comunidade, num período pandêmico desse, nós já estamos com o quê? Com médicos e enfermeiras exauridos, quer dizer, cansados, servindo. É um profissional, mas eles servem com amor, com dedicação. Eles lutam perto de uma pessoa num leito que agoniza, sem saber que está agonizando e sem ter um membro da família para o acolher. Então, são aqueles médicos que passam a energia, que aplicam o remédio. Eles também são humanos, têm dores, têm alma, têm família, têm os colegas, também perderam muitos. Então, gente, a pandemia ela veio para que nós possamos ver o que é que ficou para nós, para a nossa aproximação de Deus através da aproximação do outro e das boas ações. E às vezes nós estamos esquecidos deste momento. Aí é tão bonito quando diz assim, a única alternativa do Pai é esta, é que Ele está em nós e nós também estamos nele. E este domingo é o 55º domingo das comunicações sociais. Aí o Papa Francisco instituiu assim, comunicar encontrando as pessoas
como e onde elas estão, inspirando-se na frase bíblica de João 1,46, vinde e vede. E que nessa comunicação sejam construídas pontes entre as pessoas e não muros. E essas pontes sejam construídas por meio do diálogo, por meio da alegria, por meio do amor, por meio do serviço uns com os outros. E é o próprio Papa Francisco que deixa, quando ele diz assim, vem e verás, comunicar encontrando essas pessoas, mostra que e passa para nós uma oração. E a oração diz assim, uma mensagem do Papa conclui com uma oração. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Papa Francisco. Então, gratidão por essa oração, pela atenção de cada um. Façamos as leituras lembrando que a primeira leitura é os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11, que é o início de um novo livro, porque concluiu Lucas, no Evangelho de Lucas, falando da ascensão, que marca uma etapa, da vida física de Jesus na missão e agora passou para o encontro do Pai. E começa aqui quando ele vê os anjos avisam para que permaneçam na terra e de cabeça erguida, agindo. Então, que nós tenhamos uma boa semana, um bom domingo. Fiquemos atentos. Nesses meios de comunicações sociais, nós vimos o quanto é preciso um telefonema, uma mensagem de paz, algo de bom. E lamentar por as coisas que às vezes acontecem, as inverdades, as injustiças, as fake news, os golpes, tudo também passado através das comunicações. Isso não é bom. Caminhemos para a conclusão do nosso tempo pascal. Estamos já no 7º domingo, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.